Meu amigo, minha amiga, já se ajeita aí e vem comigo até o fim dessa história, porque hoje eu vou te levar para dentro do coração seco do sertão, onde um trem que nunca mais passou ainda carrega o peso de memórias, promessas quebradas. E um amor que tentou sobreviver ao poder de um homem que achava que até os trilhos tinham que se curvar diante dele. E antes da gente seguir viagem por essa estrada de ferro esquecida, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta dessas histórias que mexem com a alma, que lembram a força de quem sofre mas não se dobra, se inscreve aqui no Rosas e Trilhos, ativa o sininho e já me diz de onde você está me ouvindo. Quero saber até onde essa voz está chegando. Agora, vem comigo. No sertão do Piauí, ano de 1897, a estação Arapiraca era mais sombra do que lugar. De longe, parecia só um pedaço de passado empurrado pelo vento, com tábuas apodrecidas e trilhos tortos, como se tivessem sido dobrados pela própria fome da terra. Nada chegava, nada partia, só o silêncio e o som do ferro enferrujando com o tempo. E era ali, naquela solidão grande, que vivia Mariana Campelo, a viúva que o povo chamava de a viúva da Estação Fantasma. Mariana perdera o marido, o maquinista José Campelo, num descarrilamento que ninguém explicou direito, ou talvez explicaram até demais. Porque no sertão, meu amigo, às vezes o que é dito com excesso é justamente o que mais tenta esconder a verdade. A locomotiva que José conduzia saiu dos trilhos numa curva suave, num trecho que sempre fora seguro. O povo dizia que foi acidente, mas Mariana nunca acreditou, e por isso ela permaneceu ali, na estação onde ele trabalhava, como se esperasse que a locomotiva voltasse, soltando o mesmo assobio que a fez se apaixonar pelo homem. Se dizia que ela era louca, mas só quem já amou de verdade é que sabe, a saudade tem sua própria religião. Mariana vivia num pequeno casebre atrás da estação. À noite acendia uma lamparina e ficava olhando os trilhos, como se pudesse conversar com eles. E juro por Deus, meu amigo, tinha gente que dizia ver luz de trem na madrugada, mesmo que há anos nenhum vagão passasse por ali. O povo cochichava. É o trem fantasma. É o José voltando para buscar a mulher. É aviso. Mas ninguém tinha coragem de chegar perto. O sertão conhece seus mistérios e respeita os que vieram antes. Enquanto isso, do outro lado da região, mandava e desmandava o temido coronel Aristeu Mendonça, conhecido como o Coronel dos Trilhos Tortos. Esse apelido não era por acaso. Diziam que tudo o que ele tocava, terra, gente, ferrovia, acabava torto. Aristeu era dono de metade das terras que cercavam o trecho abandonado da ferrovia. E ele tinha uma intenção que ninguém ousava contrariar. Queria expulsar Mariana da estação para transformar aquela área num ponto de carga clandestina que lhe renderia fortuna. Mas tinha um problema. Enquanto a viúva morasse ali, ele não podia agir sem chamar atenção. Só que o coronel não era homem de recuar. Ele acreditava que tudo tinha dono, e que o dono era ele. Numa tarde quente de agosto, em que o sol parecia querer rachar os ossos dos vivos, Mariana ouviu passos fortes se aproximando. Ela estava varrendo a plataforma vazia quando viu o coronel, acompanhado de 2 jagunços armados. O coração dela bateu rápido, mas ela não recuou. Aristeu tirou o chapéu, mas não por educação. Era para deixar claro que se sentia dono até do ar que respirava. Dona Mariana, precisamos conversar. Ela continuou varrendo por mais alguns segundos, só para mostrar que não era subordinada dele, e então levantou o olhar. Diga logo, coronel. A senhora sabe que essas terras não deviam estar ocupadas. Ocupadas? Eu moro num casebre que seu poder nunca se deu ao trabalho de reparar. Pois é justamente por isso, viúva. Quero fazer melhorias, quero trazer progresso para a região. E a senhora está, como posso dizer, atrapalhando o futuro. Mariana respirou fundo. Meu marido morreu nesses trilhos. Eu não saio enquanto não souber o que aconteceu de verdade.
O coronel sorriu daquele jeito torto que só poderosos medrosos têm. Acidente, minha filha, a senhora sabe. Acidente, minha filha, a senhora sabe. Acidente, minha filha, a senhora sabe. Ela respondeu no mesmo tom lento. O senhor sabe que não foi. Os jagunços se entreolharam. O coronel endureceu o rosto. Eu estou oferecendo dinheiro. Mais do que vale esse pedaço de madeira podre onde a senhora insiste em viver. Mariana deu 2 passos à frente. Eu não quero seu dinheiro, quero a verdade. Eu não quero seu dinheiro, quero a verdade. O coronel então se aproximou tanto que ela pôde sentir o cheiro forte de suor seco e fumo barato. Ele disse, viúva, não desafie quem pode muito mais do que você imagina. Mariana encarou os olhos dele com firmeza. Eu já perdi tudo. O que mais o senhor acha que pode tirar de mim? O coronel não esperava aquela coragem. Ficou sem resposta. Mandou o jagunço seguir e saiu dali com a raiva latejando no peito. E foi naquele dia que ele decidiu. A estação tinha que ser tomada, custasse o que custasse. Naquela noite, enquanto Mariana rezava sentada nos trilhos, aconteceu algo que mudaria tudo. O vento soprou diferente, como se atravessasse um túnel invisível. O ar ficou pesado, denso. E então, bem ao longe, veio o som. O apito de um trem, baixo, arrastado, antigo. Mariana se levantou devagar. O coração parecia saltar pela garganta. Não havia luzes, não havia movimento. Mas havia som, um som que ela conhecia desde antes de se casar, o som da locomotiva que José conduzia. Ela caminhou ao longo dos trilhos, com a lamparina na mão tremendo, até que, num clarão súbito, a lamparina apagou sozinha. E no meio da escuridão, ela ouviu uma voz. Ou talvez fosse só memória misturada com dor. Não confie no coronel. A verdade está enterrada sob o ferro. Mariana caiu de joelhos. Não sabia se chorava, se rezava, se enlouquecia. Mas sabia que aquilo não era coincidência. E no dia seguinte, ela descobriu que a vida ia exigir coragem. Muita coragem. Muita coragem. O coronel voltou armado com documentos falsos, dizendo que as terras pertenciam ao governo. Quis derrubar o casebre, quis expulsá-la à força, mas algo inesperado aconteceu. O coronel voltou armado com documentos falsos, dizendo que as terras pertenciam ao governo. Quis derrubar o casebre, quis expulsá-la à força. Os antigos ferroviários da região apareceram em defesa da viúva. Homens que trabalharam com José. Homens que o coronel demitira e humilhara anos antes. Homens que conheceram os trilhos antes de Aristeu interferir. O líder deles, um homem alto e magro chamado Seu Amâncio, tomou a frente. Coronel, o senhor mexeu demais com quem nunca mereceu. A verdade vai aparecer. Vocês, bando de velhos, acham que vão me impedir? Seu Amâncio ajeitou o chapéu. Não é a gente que vai lhe impedir, coronel. É o que o senhor tentou esconder. O coronel empalideceu, ainda que por um segundo. Mariana percebeu aquilo. Algo no coronel tremia. Ela então deu um passo para frente e disse, o descarrilamento. Foi o senhor, não foi? Silêncio. Jagunços se entreolharam. E antes que o coronel respondesse, Seu Amâncio completou. A curva onde o trem caiu foi mexida. Os trilhos estavam tortos de propósito. E só um homem tinha interesse em parar aquele trem naquela noite. O coronel perdeu a paciência. Vocês não têm provas. Amâncio ergueu um objeto. O diário de José, encontrado dentro de um cofre enferrujado, no vagão destruído que Mariana jurava ouvir chorando nas madrugadas. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. José tinha escrito tudo. O coronel estava desviando cargas, usava a ferrovia para negócios escusos, e José descobriu. Na última página, José deixou um aviso. Se algo me acontecer, procurem a curva do lado esquerdo. O ferro fala a verdade quando o homem tenta mentir. O coronel sacou a arma, mas naquele momento, vindo da curva citada no diário, ecoou o apito de um trem inexistente.
Um grito de ferro. Uivo. Os jagunços recuaram apavorados. O coronel empalideceu, tremia como nunca antes. Mariana, com os olhos marejados, sussurrou: José está pedindo justiça. O coronel tentou correr, mas tropeçou nos trilhos tortos, os mesmos que ele próprio mandara entortar, e caiu violentamente, batendo a cabeça no ferro. Ficou desacordado. Os jagunços fugiram. Os ferroviários correram para amarrar o coronel, e naquele silêncio que se seguiu, o vento soprou suave, como se agradecesse, e naquele silêncio que se seguiu, o vento soprou suave, como se agradecesse, e pela primeira vez em anos, sorriu. A estação não era mais fantasma, era memória viva, era justiça. Dias depois, o coronel foi entregue às autoridades, denunciado pelos próprios homens que antes o temiam. O caso ganhou força. Documentos foram encontrados, confirmações apareceram. A morte de José finalmente foi esclarecida. E Mariana? Ela continuou ali. Mas não por tristeza, por promessa. A estação foi restaurada pelos antigos ferroviários. A nova placa dizia: Estação José Campelo, onde a verdade nunca descarrila. Mariana se tornou guardiã do lugar. Uma mulher que transformou dor em justiça. Uma viúva que venceu o poder, o medo e o silêncio dos trilhos. E até hoje dizem que nas madrugadas, quando o vento bate no ferro, dá para ouvir o som do trem que nunca mais passou, mas que nunca deixou de vigiar. Meu amigo, minha amiga, se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha e se inscreve aqui no Rosas e Trilhos. Assim, você ajuda essa estrada a nunca parar de contar histórias que abraçam a alma. E me diz aí, você acredita que os trilhos guardam memória? Eu vou adorar ler o que você tem para dizer. Sinta-se abraçado e até a próxima.